Eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Nesta semana, nossa escola celebra 9 décadas desde sua aula inaugural. Por isso, nesse episódio especial, recebemos o professor Dr. Gotani, um dos docentes mais antigos da casa e figura de destaque na área de educação física e esporte. Formado em 1973 pela EFE, o professor tem uma trajetória marcada por importantes contribuições acadêmicas e metodológicas, é uma grande referência na área por suas pesquisas sobre comportamento motor e sua abordagem desenvolvimentista. Ele também destaca a importância da integração entre teoria e prática, promovendo importantes avanços epistemológicos na área. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor. Eu que agradeço. Professor, vamos começar então. Pois não? O que o motivou a escolher a educação física como carreira? Tá. Primeiro, boa tarde, Ilza. Boa tarde a todos que nos assistem. Antes de responder a sua primeira pergunta, eu queria deixar registrado aqui os meus parabéns à nossa querida EFE pelos 90 anos de exitosa trajetória. Sim. E se a EFE está comemorando 90 anos, exatamente a metade desse tempo, 45 anos, eu estive presente fisicamente na nossa escola. São 42 anos de docência, mais 3 anos de estudante, né? Então, é um motivo de enorme alegria estar este ano comemorando o aniversário da EFE. E estar aqui no dia de hoje à disposição para contar um pouquinho da nossa história nesses 45 anos de envolvimento, não é? Essa pergunta que você me faz, na verdade, a decisão sobre que carreira seguir é algo que envolve muitos fatores, não é? No meu caso, eu poderia apontar 2 fatores que pesaram, vamos dizer, na decisão. O primeiro é praticamente um lugar comum, ou seja, tem a ver com a minha vida esportiva. Sim. Né? Só para você ter uma ideia, eu nasci e cresci numa família de esportistas, mesmo porque o meu pai foi um dos pioneiros que trouxeram o judô, introduziram o judô no Brasil. Oh, uau! E nós éramos em 4 irmãos, não é? E todos foram judocas, não é? De grande expressão, menos o caçula, que sou eu. Não é? Imaginei. E o motivo disso, o principal disso, que eu não gostava muito do judô, para dizer a verdade, não é? Eu gostava mesmo, era de futebol. E, na verdade, eu gostava de praticamente todas as modalidades coletivas. Não é? Eu sempre preferi modalidades coletivas. Então, o primeiro motivo foi essa vivência esportiva, não é? Que me fez optar pela educação física. O segundo fator, o segundo motivo importante tem a ver com questões econômicas financeiras. Não é? A nossa família, por N motivos, não teve vida fácil nesse domínio. E eu tinha certeza que para eu poder entrar numa universidade pública e fazer um curso, e a comunidade japonesa sempre pensava, né, ou faz engenharia ou faz medicina, né, eu teria que fazer pelo menos um bom ano de cursinho. Não é? E sem nenhuma garantia de ser aprovado o vestibular. E eu teria que fazer universidade pública. Não tinha condições nenhuma de fazer universidade privada, não é? E então eu pensei também em uma carreira em que eu pudesse me formar logo e cair no mercado de trabalho para me sustentar. E por que eu digo me sustentar? Porque eu perdi os pais um pouco cedo. Eu perdi a mãe aos 16 anos e o pai aos 19 anos, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, não é? Então, diante dessas condições todas, né, eu tinha mais pressa mesmo para poder me formar, não é? E me virar, não é? Tentando construir uma carreira. E esses foram os 2 fatores que pesaram muito na minha decisão. Entendi. Um deles bem prático mesmo. O que mais te marcou enquanto aluno de graduação? Olha, Ilza, eu nunca pensei a sério sobre isso, para dizer a verdade, viu? Agora, veja, naquela época, o curso de formação profissional de educação física era um curso eminentemente prático.
Tá. Ou seja, a grade curricular é constituída de diferentes modalidades esportivas, não é? E como eu tinha muita facilidade em várias modalidades esportivas, né, sem ser destaque em nenhuma delas, não é? O que eu podia dizer do meu curso de graduação é que eu me diverti muito. Ah, que bom. Não é? Por quê? Porque foi fácil. Tá. Não é? Eu não quero desmerecer os professores, não. Uhum. Mas como naquela época a ênfase era prática, e na prática eu me dava bem, eu não tinha dificuldades, né, em obter boa avaliação, boas notas, não é? Uhum. Mas só que, Ilza, isso pesou na balança na formatura. Porque ao longo da minha vida estudantil, eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita com o que eu estava conseguindo aprender, não é? Especialmente tendo em mente que se tratava de um curso superior. E tem um motivo para isso. É que a minha namorada à época, esposa hoje, não é? Ela fazia FEA. Tá. E na convivência com os amigos dela, eu percebi que as discussões eram completamente diferentes das discussões que eu tinha na escola, na educação física. Entendi. Não é? As pessoas falavam disso, aquilo, estágio, TCC, disciplina X, Y, e eu via que isso estava completamente dissociado daquilo que eu estava tendo no meu curso. Né? Então, eu acho que teve essas duas coisas. Ao mesmo tempo que eu me diverti bastante, ao final do processo, eu saí de lá com muitas incertezas, não é? Pensando comigo, será que é assim mesmo? Depois de eu formado, eu vou viver a vida inteira dando aula de judô e assim por diante, não é? Então, teve essas duas coisas, não é? Uma certa facilidade e uma inquietação ao mesmo tempo. E aí, depois que você terminou a sua graduação, você foi completar a formação acadêmica fazendo no Japão, né? Sim, mestrado sim, e doutorado. Sim. Na Universidade de Hiroshima. Sim. Como é que foi esse período? Olha, isso eu tenho o maior prazer em falar porque mudou a minha vida por completo. Tá. Não é? E, olha, nós vamos terminar o programa falando só disso se você não me parar, não é? Ai, vamos lá. Mas eu deixo eu contar a história bem brevemente. Como eu disse anteriormente, eu terminei a faculdade muito insatisfeito com aquilo que eu tive na graduação. Sintetizando, eu poderia dizer que eu queria estudar mais, né? E eu queria algo mais. E assim que eu me formei na graduação, eu fui fazer o único curso que tinha disponível para quem quisesse fazer, naquela época não tinha essa denominação, mas a chamada educação continuada. A escola oferecia cursos técnicos. Tá. Porque naquela época a educação física ainda não tinha pós-graduação stricto sensu. Não tinha mestrado, não tinha doutorado, obviamente, não é? E não tínhamos nem especialização, porque especialização é uma pitada acadêmica, né? Faz uma ponte entre a parte acadêmica e a parte mais profissionalizante. E portanto, nós tínhamos vários cursos técnicos de modalidade esportiva sendo oferecidos pela escola. Obviamente, eu optei pelo de judô. Né? Então, depois de formado, eu fiz mais um ano de curso técnico de judô, mas continuei insatisfeito. Né? E aí, um belo dia, um cunhado, o meu, casado com a minha irmã, trouxe uma propaganda, vamos dizer, num jornal japonês, né, que a minha família assinava um jornal japonês, em que o Consulado Geral do Japão oferecia bolsa de estudos do Ministério da Educação, não é? E que as inscrições estavam abertas no consulado aqui em São Paulo. Bom, pensei comigo, será? Não é? Mas eu tinha muitas incertezas pelo curso que eu tinha feito e pelo domínio da língua japonesa, que era muito precário. Não é? Como eu te disse, eu sou filho caçula. Com os meus filhos, com meus irmãos mais velhos, meu pai falava mais em japonês do que em português. Comigo era uma salada, não é? Não é? E, logicamente, mais português. Então, o meu japonês era muito precário. Mas eu decidi tentar. Não é? Decidi tentar. E, obviamente, eu tinha enormes curiosidades sobre o Japão por razões óbvias. Bom, até hoje eu não sei como
Mas eu consegui essa bolsa. e eu digo com sinceridade. Por quê? Porque essa bolsa era para todas as áreas de conhecimento e para o Brasil inteiro. Tá. E o Ministério da Educação do Japão disponibilizava naquela época 7 bolsas para o Brasil inteiro. Entendi. Não é? E não sei por que cargas d'água me deram essa bolsa. Eram 2 provas, né? A primeira prova era um projeto de pesquisa. E como eu tinha dito, pelo curso que eu fiz, como é que eu escrevi um projeto de pesquisa, não é? Tá? O que eu fiz, né, dentro das minhas possibilidades? Eu tentei associar 2 coisas. A minha vivência no judô e o pouco do acadêmico que eu tive na graduação, que naquela época começou a se discutir a questão do treinamento físico, né, das capacidades aeróbias, anaeróbias. O Cooper tinha acabado de chegar ao Brasil. E eu tinha ouvido um pouquinho sobre isso no meu curso. Então eu falei, olha, eu vou juntar essas 2 coisas. Eu vou dizer no meu projeto que a minha intenção é introduzir, não é, a fisiologia do exercício, não é, no judô para melhorar a eficácia do treinamento, do ensino e assim por diante. Não é? E a segunda coisa era a entrevista. E aí eu pensei comigo, entrevista em japonês, claro. Tá, lógico. Não é? E eu pensava comigo, rezava comigo, ó, tomara que eles façam umas perguntas bem fáceis, né? Para poder responder sim, não, só, sabe? Hai! E eu só ficasse só nisso. Bom, para encurtar a história, eu consegui a bolsa e então eu fui para o Japão em 1975, em outubro. Essa bolsa era, na verdade, de pesquisa só e previa uma estada de 1 ano e meio no Japão. Só que tinha uma cláusula dizendo o seguinte: se depois desse período você conseguir entrar no mestrado, a bolsa é automaticamente prorrogada. E o mesmo vai acontecer do mestrado para o doutorado. Isso até mesmo para dar à pessoa a possibilidade de sentir o ambiente, né, de como é que você vai se sentir na universidade onde você vai ser recebido e assim por diante. Bom, e também previa o seguinte: para quem não tem um bom domínio da língua japonesa, fazer um curso de 6 meses só de língua japonesa numa universidade em Osaka. Aqui no Brasil chama Osaka, né? Mas em japonês era Osaka, viu? A pronúncia é bem diferente. Então eu fiquei 6 meses lá fazendo um curso intermediário de língua japonesa. Em termos quantitativos, tenho certeza que foi a época que eu estudei mais. Tá. Porque eu tinha certeza de que se o meu japonês não chegasse a um certo nível, pega o chapéu e volta para casa. E aí o orgulho não me permitia que isso acontecesse, né? Então eu estudei que nem um maluco, consegui terminar o curso intermediário, aí eu fui encaminhado para a Universidade de Hiroshima. Nem minha opção era, mesmo porque eu não conhecia nenhuma universidade japonesa, muito menos o que se fazia lá, em termos de pesquisa, não é? Então me mandaram para Hiroshima e lá então eu fui recebido por um professor e um mentor e que me introduziram à pesquisa, né, em relação ao judô. E o interessante é que eu tive sorte, porque esse professor, esse mentor, né, no mentor não, o assistente dele que me recebeu, que ia me dar a orientação, ele fazia exatamente aquilo que eu tinha colocado no meu, entre aspas, projeto de pesquisa, não é? E aí eu passei então 1 ano fazendo especialização, não é? Com a fisiologia aplicada ao judô. Tá. E nesse intervalo consegui publicar junto com ele os 2 meus primeiros artigos, né, sobre o judô. Basicamente era consumo máximo, avaliar o consumo máximo dos judocas durante o treino. Porque naquela época nós já tínhamos consumo máximo de oxigênio avaliado na esteira rolante, aquelas coisas todas, mas não durante a luta, durante o treino. Né? Então foi essa inovação que nos resultou aí em 2 artigos publicados, né? E aí eu peguei o gosto pela pesquisa, foi quando eu decidi um monte de coisa e falei, agora eu vou tentar o mestrado de qualquer jeito, não é? E comecei a estudar. E aí então, esse professor que ficou, né, me orientando na especialização, tinha contato com o pessoal do mestrado, não é? Que era feito na Universidade de Hiroshima, mas numa cidade a 120 quilômetros distante, chama-se Fukuyama lá. E aí, então, comecei a me preparar para o mestrado, não é?
Entrei, a bolsa foi prorrogada. Durante o mestrado, eu resolvi que, sim, me encontrei. É isso que eu vou querer fazer, não é? Essa carreira de pesquisador, carreira acadêmica, não é? E fui muito bem recebido, não é? E o meu japonês já está bom. Aliás, sem propaganda, quando eu terminei o doutorado lá, todos os japoneses diziam que meu japonês era de japonês. De japonês, olha só. Não é para vangloriar, não, viu? Só para dizer que eu tive que estudar muito a língua japonesa. E aí, então, fiz mestrado, fiz o doutorado, tá? E ao final do doutorado, que foi em 1982, aliás, aqui um detalhe que não vai interessar muito aos que nos assistem, mas serve para dar uma pitada de descontração. Eu fui sozinho e voltei em 3, tá bem? Tá. Fui sozinho, voltei casado com filho, não é? E quando eu estava terminando o doutorado, eu não tinha emprego. Para dizer a verdade, não tinha nem onde morar quando eu voltasse para o Brasil, não é? Quer dizer, tinha. Os meus familiares, meus irmãos iam nos receber. Então mas muito timidamente, muito humildemente, não é? Com 6 anos de Japão, 6 anos e meio de Japão, não tem como ser diferente, não é? Uhum. Eu escrevi uma carta, não é? Dizendo, olha, Universidade de São Paulo, Escola de Educação Física, não é? Naquela época não tinha esporte ainda. Será que vocês têm interesse, não é? E uma pessoa que veio aqui para o Japão, não é? Estudou isto, tem isto publicado. E naquela época eu já tinha aí praticamente uns 10 artigos publicados, não é? Uhum. Porque o doutorado no Japão, onde eu fiz, pressupunha já você ter publicado alguns artigos para você ser aceito no exame de doutorado. E aí, mas isso eu fiz com muito receio, né? Pronto para receber ou não, não é? Eu não recebi nenhuma resposta da universidade. Portanto, eu voltei do Japão com uma mão na frente e outra atrás. Tá. Só que aconteceu uma grande surpresa. Não sei como é que a pessoa ficou sabendo disso. Naquela época, nós não tínhamos ainda Guarulhos, aeroporto, era Congonhas. Uhum. Eu cheguei num sábado, me lembro perfeitamente, num sábado de manhã, em Congonhas, e toda a família, né, de minha parte, da parte da minha esposa, porque eu te falei, eu namorava já aqui. Sim. Todos presentes, né? Eu não voltei nem uma vez para o Brasil, nesses 6 anos e meio. Uau! Não tinha dinheiro para isso. E a família toda nos recebendo tudo lá. Não é que o professor Moacir Dailton, vice-diretor da escola, estava lá à minha espera? Ou seja, ele quis responder a carta pessoalmente. Acho que sim. E no meio dessa confusão, ele me disse só uma coisa que mudou, não é, pela segunda vez na minha vida. Ele fala assim, Go, eu te quero ver na USP na segunda-feira. E eu voltando no sábado, hein? Né? Com todo o fuso horário e tal. Perdido. Então, ele disse para eu estar, não é, na segunda-feira lá na USP. E eu nem conhecia o campus universitário, para dizer a verdade, não é? Porque eu sou da última turma que fez o curso no Ibirapuera. Tá? Bom, o japonês é muito pontual, né? Mais do que o inglês. Só sei que às 7 horas da manhã, acho que eu já estava aqui na escola, não é? E eu fui recebido, e eu estava pensando que o professor Moacir Dailton era o diretor, porque foi para ele que eu enderecei a minha carta. Uhum. E não, ele era vice-diretor, o diretor era o professor Jabras Gonçalves. Sim. E aí, chegando aqui à escola, nos receberam muito bem, não é? E disseram assim, olha, a partir de amanhã eu quero que você venha aqui e fique aqui na escola. Porque nós vamos fazer todo o possível que você ingresse por concurso aqui na nossa escola. E assim foi. Não é? Então, eu voltei em abril de 1982. Em agosto de 82, eu era docente da Escola de Educação Física, iniciando essa carreira em que eu estou há 42 anos. Tudo bem. Que história. E aí, como é que nós saímos lá da fisiologia e chegamos na essa é uma história legal. motora? Isso tem a ver com o judô que eu praticava aqui no Brasil. Veja como é que são as coisas, não é? E, portanto, se você me disser como é que você decidiu por uma área específica de investigação em educação física, eu posso dizer claramente, isso nasceu da minha própria experiência enquanto praticante do esporte. Por quê? Voltando um pouquinho à história, não é? O meu pai foi um idealista, não é?
Ele sempre quis fazer uma contribuição no seguinte sentido. Ele queria contribuir para a educação dos descendentes japoneses por meio de duas coisas: do ensino da língua japonesa e do judô. E ele passou a vida fazendo isso. E o maior orgulho dele era que ele nunca cobrou um tostão por isso. Por isso que minha mãe e meus irmãos tiveram que trabalhar muito. Sim. É brincadeira, pai. Bem, mas então, não é? Eu pratiquei judô, mesmo não gostando, não é? E o primeiro atleta olímpico brasileiro de judô foi aluno do meu pai. Uau! Sim, Ryohei Shozawa, Olimpíada de Tóquio em 64. Aliás, ele ficou em quinto. Né? E eu era bem mais novo do que o Ryohei Shozawa, mas eu treinei muito com ele. Né? Treinei, eu brincava com ele. Né? E eu sentia uma diferença enorme quando eu treinava com o Ryohei Shozawa e quando eu treinava com meu irmão. Tá. Quando o Ryohei Shozawa me dava golpe e me derrubava, eu não sentia nada. Quando meu irmão me derrubava, me doía tudo. Entendi. Aí eu pensava comigo, bom, e meu irmão era bem mais forte, vamos dizer. Eu pensava comigo, olha, o segredo do judô não está na força, não está na potência muscular, está em outra coisa que eu não sei o que é. O que é? Tá? Falando um linguajar mais popular, é o jeito, não é a força, não é? Eu tinha isso comigo. E que para esclarecer, não é? Quem é bom, quem não é bom no judô, não era medindo o consumo máximo de oxigênio, que tinha resultado de 2 artigos já. Eu sempre alimentei isso. E aí, quando estava lá ainda no curso de especialização, encontrei com um professor, que é o professor Kozi Choshi, que era da aprendizagem motora. Aí um dia, esse professor fala assim, olha, Go, aparece no meu gabinete que eu tenho parentes lá em São Paulo e quero conversar um pouquinho sobre São Paulo e tal. Quando eu fui lá, comecei a conversar com ele, e ele foi me dizendo o que ele pesquisava, é isso. É isso. O segredo está na habilidade motora. Tá. Não está na força, está na habilidade motora. Aí eu falei, Ryohei Shozawa era absolutamente habilidoso. Muita gente fala técnico, né? Mistura esses dois conceitos. E aí, então, eu fui para a aprendizagem motora. Tá. Foi aí que descobri que, para dar uma contribuição à melhoria do judô, tanto no ensino quanto no treinamento, ou seja, no rendimento, o segredo estaria na habilidade motora. Tá? Isso permanece comigo até hoje, até viu? Hoje. Não é? Eu continuo achando isso. Entendi. Vou te fazer uma provocação. Ai. O Messi, por exemplo, ganhou o melhor futebolista do ano várias vezes. O Messi, em termos físicos, em termos de aptidão física, nunca foi uma exuberância. O que o diferencia dos outros? Habilidade. Entendi. Não? Essa foi a maneira de eu, então, me encaminhar para a área de aprendizagem motora. Sem desconsiderar, obviamente, a importância de todas as outras áreas, né? A sub-área de investigação e educação física, obviamente, contribuem para esclarecer, não é? Investigar... diferentes aspectos. Sim, o movimento humano, né? De uma forma mais abrangente em todos os níveis de análise. Né? Entendi. E do que você mais se lembra nos seus primeiros anos como docente, lá depois de agosto de 82? Bom, como eu disse, foi muito bem recebido, especialmente pela diretoria, diretor e vice-diretor. Mas olha, eu pensando agora, não agora, mas... ao mesmo tempo que você tinha trazido algo novo, porque no Brasil não tinha praticamente nada sobre aprendizagem motora. Aliás, os pioneiros da aprendizagem motora no Brasil são 5, viu? Os saudosos professores Jefferson Canfield, Rui Krebs, não é? Que infelizmente já não estão fisicamente entre nós, a professora Ana Pellegrini, o professor Ricardo Petersen e eu, não é? Meu Deus, eu conheci boa parte dele. Não é? Tá vendo como você é antiga? Eu sou jovem. Então, tudo que a gente falava, de uma certa forma, era uma novidade. Só que, o que acontece? A aprendizagem motora procura explicar como é que o ser humano adquire habilidades motoras.
Tá? Isso não quer dizer que automaticamente você vai usar esse conhecimento para ensinar habilidades motoras. Uma coisa é aprendizagem, outra coisa é ensino. É o ensino. Tá? Claro que quem vai ensinar, se tem uma noção clara de como é que as pessoas aprendem, vai ensinar melhor. Sim. Tá? E o que eu falava de aprendizagem motora na minha disciplina ia na contramão, muitas vezes, daquilo que os professores das modalidades práticas utilizavam como ensino. Ai. Né? E aí, provavelmente, isso começa a criar um certo incômodo, Tá. não é? Lá dentro. Ao mesmo tempo que as pessoas me receberam muito bem, parecia que eu estava indiretamente colocando os alunos contra os professores. Tá. Não com todos os professores, mas com aquelas modalidades, especialmente em que o ensino estava muito arraigado, muito enraizado na tradição. Entendi. O judô é um bom exemplo, talvez o exemplo mais clássico, não é? E isso criava um certo incômodo também, não é? E claro que nós que estivemos lá fora e voltamos com o doutorado para o Brasil, e nós tivemos colegas fazendo na Alemanha, o professor Amadil, nos Estados Unidos, o professor Medalha, o professor Barbante, o professor Carlos Dado Negrão, tal, né? A professora Ana Maria Peregrini. Nós trouxemos para o Brasil aquilo que se discutia, aquilo que se fazia em termos de educação física, uma área de conhecimento nesses países, não é? Isso se confrontava muito com aquilo que estava sendo educação física ainda na Universidade de São Paulo, na nossa escola de educação física. Tá? E os professores que estavam lá não têm culpa disso, isso faz parte da história, né? A gente tem que analisar sempre os fatos no contexto histórico em que eles aconteceram. Tá bem? Mas, obviamente, no mundo acadêmico, onde a discussão, não é? Onde o contraditório, não é? Onde você bater as portas do mundo desconhecido, tá? Isso é o lugar comum, vai ter sempre um espaço, não é? Desse confronto entre, vamos dizer, o novo e o velho. Sim. Tá? E não que o velho não preste, mas tá? Entre a tradição e a inovação. Tá? Entre a educação física eminentemente prática e uma educação física mais cientificamente orientada. Então, eu senti isso nos primeiros momentos, e isso foi crescendo. Foi crescendo porque você, enquanto docente, você não vai se limitar a atuar apenas na disciplina que você seleciona na graduação. Você vai começar a se posicionar no departamento, no conselho de departamento, na congregação e assim por diante, onde gradativamente você vai começar a mostrar a visão que você tem de uma área de conhecimento, de ciência, sociedade, universidade, relação universidade-sociedade e assim por diante. E claro que aí sim, aí foi um choque. Eu calculo. Aí foi um choque, eu entrei em choque com vários professores titulares, eu não conseguia entender como é que na Universidade de São Paulo, em 1982, 83, 84, ainda se discutia coisas como, desculpe, mas uniforme, e por aí vai. Tá. Não é? E, portanto, de uma certa forma, as pessoas começaram a me ver como alguém que trouxe coisa interessante, mas eu acho que, de uma certa forma, os incomodava. Não é? E isso me deu forças para me posicionar. Tá. Dizendo, não. Aí não. Não é? Aí eu vou colocar à prova as minhas convicções, os meus conhecimentos, tá? Se os argumentos prevalecerem, eu mudo. Mas enquanto os meus argumentos prevalecerem, eu vou à luta. Tá? E aí acho que a minha carreira na escola e na universidade foi construída com base nisso. Não é? Sim. Assim foi. Então, sempre essa ambiguidade salutar. Tá? Sendo recebido bem de um jeito, de um lado, mas por outro lado incomodando. Tá? E como aquilo que incomodava era aquilo que você tinha incorporado na sua vivência lá no exterior, você não poderia abrir mão e de repente dar continuidade àquilo que vinha sendo a educação física até então. Não é? Ou seja, foi a minha geração, não é, dos professores que eu mencionei, tinha claramente uma missão. Fazer essa transição da educação física mais tradicional, mais prática, mais das modalidades esportivas, as técnicas, para uma educação física mais academicamente orientada, cientificamente baseada. Se a gente não fizesse essa transição, eu acho que não justificaria a nossa presença, especialmente naquele momento histórico. Sim. Isso estava claro para mim. Que missão
importante, né? Acho que era uma obrigação. Sim. Não era nem uma missão. Mais que isso, né? Mas muito importante. Era uma obrigação. E a gente tinha que fazer isso. E foi muito importante para a área, né? Porque... Não sei, isso os outros que falam. Bom, é o que eu vejo daqui. Eu nem sou da área, vamos lá. Assim, no meu roteiro tinha uma pergunta que era o que te fez escolher, em que momento escolheu a carreira acadêmica. Acabei respondendo sem ter pergunta, não é isso? Eu acho que você respondeu lá, então tá bem. Né, só fica aqui o registro de que existia essa pergunta. Você participou da criação do Laboratório de Comportamento Motor, né? Que é um dos primeiros da EFE. Como é que foi isso? Essa é uma história que eu tenho muito orgulho. Porque até para os meus inimigos, entre aspas, eu acho que é um motivo de reconhecimento, de satisfação. Olha, na primeira disciplina que eu fui ministrar, eu fiz como um assistente, pegando a disciplina no meio. E qual que foi? Lembra? Chamava-se ensino-aprendizagem, uma coisa assim, não. Alguma coisa didática da educação física. Não me lembro bem. E eu peguei, então, o bonde andando e ofereci uma boa parte dessa disciplina, né? Isso foi em final de 82, segundo semestre de 82. E o que aconteceu de bonito nisso? E a minha disciplina era optativa. E tinha poucos alunos, obviamente, não é? Mas, ao final dessa disciplina, e eram todos alunos do último ano do curso. Portanto, optativa, se você se inscreveu, acabou virando uma disciplina contra qualquer. Se você for reprovado, você não ia se formar, não é? Mesmo nessas condições, 7 alunos que fizeram a disciplina, corajosamente, ao final me pediram o seguinte: professor, nós queremos continuar estudando com você. Que legal. Será que não dá para montar um grupo de estudos? Foi uma satisfação enorme para mim. Imediatamente concordei, não é? E nós começamos com esse grupo de estudos, com esses 7 alunos. Não é? Alguns dos quais seguiram a carreira universitária, viu? A carreira acadêmica, não é? E foi interessante porque naquela época, quando se fala em pesquisa, não é completamente novidade, né? Os alunos nunca tinham provavelmente visto isto na sua formação até então. E aí nós começamos, né? Eu coloquei em prática tudo aquilo que tinha vivenciado e recebido, não é? De treinamento, vamos dizer, naquilo que eu fiz no Japão, não é? E aqui também apenas um detalhe. Como o que eu defendia começou a também incomodar, eu fui impedido de usar as instalações da escola para fazer as reuniões do meu grupo de estudo. Jura? Sim. Sabe onde que eu comecei a fazer as reuniões? Você sabe aquele bambuzal que tem bem na entrada, ali na... Como é que chama aquele prédiozinho lá? Na praça ali de informações. Não tem um bambuzal lá? Sim. Ali. Meu Deus. A gente sentava lá e fazia as reuniões ali. Meu Deus. Não é? Foi assim que aconteceu. Montar um laboratório, então nem pensar. O quê? Esse, entre aspas, agitador aí e tal. Já não, nesse momento já tinha um certo bloqueio, que foi em 83, 84. Mas esse grupo cresceu, não é? Formamos um grupo de estudo, aí houve a mudança na escola, não é? Com a vida de um outro diretor, que veio de uma outra unidade. Não vou contar essa história, porque pode ferir suscetibilidades a alguns. Não é? Sim, melhor. E ali, então, se oficializou, não... A educação física tem que ter laboratórios, tem que ter grupo de estudo, tem que... Tá? E tanto é que aquela ala lá ao fundo, tá? Que estava desocupada, não é? Com só o esqueleto do prédio, foi, não é? Transformado em aquilo que nós temos hoje de vários dos laboratórios. E aí, então, eu tinha agora um espaço, tinha alunos, tinha um projeto, não é? E a ideia era, olha, pesquisar, formação, vamos tentar entrar no mestrado, não é? E assim começou esse grupo de estudo, tá? Que acabou virando Laboratório de Comportamento Motor, tá? O LACOM. Não é? E engraçado que o LACOM, como uma das suas atividades importantes, começou a fazer congressos, seminários.
Sim. Não é? Fizemos 2 seminários. O terceiro seminário já era de conhecimento da comunidade acadêmica brasileira. As pessoas pediram o seguinte, que esse seminário fosse feito numa outra universidade e lá a gente criasse, então, a Sociedade Brasileira de Comportamento Motor. Foi o que aconteceu, então, lá em Gramado, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul promoveu esse evento. E o terceiro seminário do LACOM acabou virando o primeiro Congresso Brasileiro de Comportamento Motor. E nesse congresso foi criada a Sociedade Brasileira de Comportamento Motor. Caramba. Essa é a história do LACOM. Pois é, vamos lá. Você liderou inúmeros projetos de pesquisa ao longo dos anos. Consegue dizer quais foram os mais gratificantes, assim, da sua carreira? Essa história de ser gratificante ou não é, quer dizer, tem muita gente que acha o projeto de pesquisa que rendeu mais artigos em periódicos, né, de fator de impacto elevado são os mais relevantes, né? Outros podem pensar que, por exemplo, as linhas de pesquisa que possibilitaram a formação de novos pesquisadores, né, para o Brasil, que estava começando com a pós-graduação, tenha sido mais a linha mais relevante, assim por diante. Eu poderia apontar 2 linhas. Uma que vem já desde o meu doutorado, que eu mantenho até hoje, em que nós propusemos um novo modelo. Novo, já está aí, já está um ponto. Hein? O modelo, portanto, de aprendizagem motora, não é? Que acabou resultando em várias teses de doutorado, dissertação de mestrado e assim por diante. Chama-se Processo Adaptativo em Aprendizagem Motora. O segundo projeto, que me dá muita satisfação e continua a dar muita satisfação, tem a ver um pouquinho com essa questão da internacionalização, das redes, das parcerias, né? É o que eu tenho me envolvido com o laboratório de cineantropometria e estatística aplicada lá da Universidade de Desporto do Porto, né? Da Faculdade da Universidade do Porto, sob liderança do professor José Maia. Não é? Não apenas pelos tópicos, né, pelos problemas que nós investigamos lá, mas por essa participação ter me viabilizado ampliar as redes de contato, de interação com pesquisadores de vários outros países, né? Nós temos lá pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, Peru, Moçambique, Reino Unido e assim por diante, não é? Perdão se eu esqueci algum. E é um projeto de pesquisa, praticamente é uma linha de pesquisa com vários projetos, não é? E mesmo agora eu estou envolvido em 3 desses projetos, não é? Daqui a 15 dias estarei indo para o Porto por causa disso também. E isso tem me dado muita satisfação, não é? Que é a investigar crescimento e desenvolvimento de crianças, desenvolvimento motor, né, de crianças brasileiras, na sua relação com a atividade física, aptidão física, saúde, bem-estar, né, e qualidade de vida. Então, eu poderia apontar esses 2 projetos, né, sem prejuízo de outros que também têm me dado, claro, satisfação. Senão eu teria desistido, abandonado. Sem dúvida. E falando um pouquinho do Porto, né? Em 2011 você foi nomeado cidadão honorário do Porto, né? Devido aos seus projetos de pesquisa realizados lá em conjunto com a Faculdade de Desporto. Como que é essa relação com a Faculdade de Desporto e com a cidade? Veja, acontecem algumas coisas na vida, coisas inusitadas, mas acontecem. Eu tive esse privilégio, não é, de receber esse título. Não foi pela pesquisa, ao meu ver. Foi mais pelo meu envolvimento com a pós-graduação. Ou seja, desde 1996, não é, eu tenho sido professor convidado da Universidade do Porto, da Faculdade de Desporto, para oferecer disciplinas na pós-graduação, mestrado e doutorado. Não
E eu tenho ido ininterruptamente ao Porto desde então, só não foi em 2020 por causa da pandemia. Bendita. Não é? E, portanto, já faz um tempão. Não é? Quer dizer, a Faculdade de Desporto me abriu as portas de uma forma que eu nunca imaginei que um dia pudesse acontecer na minha vida. Aliás, nunca pensei que eu tivesse tanta proximidade, não só profissional, particularmente pessoal, familiar, social, com o que eu tenho hoje com Portugal. Não é? Que interessante. Eu nunca imaginei, não é? Então, provavelmente em função dessa minha pequena contribuição de oferecer essa disciplina na pós-graduação, mestrado, doutorado, por esse tempo todo, né, que eu recebi essa grande homenagem, né, vamos dizer, não é? Mas claro que isso, né, esses títulos tem, obviamente, uma série de detalhes políticos, né, de forças ocultas que a gente nem sabe como é que isso é processado, né, ali onde as decisões são tomadas, né? E que é melhor nem saber também, né, professor? Mas para mim obviamente uma coisa muito gratificante, mas também de muita responsabilidade, né? Sim. Tá? Eu tenho que honrar esse título, não é? Espero que eu não esteja decepcionando os nossos amigos portugueses, né? Mas, sintetizando, talvez isso simbolize a maneira com que eu tenho sido acolhido, recebido no Porto, pela cidade, pela universidade, pelas pessoas, pelos amigos, seus familiares, não é? E algo indescritível. E como é que começou essa relação com o Porto? Essa foi uma iniciativa da Universidade do Porto. Tá. A Universidade do Porto, a Faculdade de Desporto, estava mantendo já algum intercâmbio com algumas universidades brasileiras, né? Especialmente com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas isso não é institucional, sempre começa com coisas pessoais, entre duas pessoas, dois docentes, pesquisadores, assim por diante, não é? E esse contato que a Universidade do Porto teve com a realidade brasileira, provavelmente fez com que a universidade quisesse ampliar as suas interações com outras universidades brasileiras, não é? Claro que a USP, nesse caso, não tem jeito, tá? Vai aparecer como uma das prioridades. Aconteceu um congresso no Recife em 1993, se não me engano. Nesse contato da Universidade do Porto com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles criaram lá um movimento chamado, não é, Movimento dos Países de Língua Portuguesa, né, na área da educação física, ciência do desporto. E esse movimento já está promovendo alguns eventos, e esse evento no Recife foi um desses, não é? Desses congressos. E nós fomos convidados, não pelo Porto, mas pela organização do evento, para participar desse congresso, e fomos. Um belo dia, se não me engano, o segundo dia do congresso, tal, eu e o professor Amadil, não é? Ao chegarmos ao hotel onde estávamos hospedados, encontramos no hall do hotel dois professores da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Os professores Jorge Bento, né, e o professor Antônio Marques. Muito prazer, tal, não é? Aquele contato. O professor Jorge Bento, eu já tinha encontrado com ele num outro evento lá em Pelotas, mas foi assim, só de cumprimentar, e a gente não teve um contato assim mais aprofundado. E aí, os professores Jorge Bento e o professor Antônio Marques disseram o seguinte: olha, nós temos muita vontade de interagir com a Universidade de São Paulo, não é? E nós sabemos que vocês, não é? Não são representantes, mas, não é? São dessa, né? Das pessoas que estão desenvolvendo, tem grupo de estudo, laboratórios e tal, lá na USP, então nós queremos, não é, fazer essa interação. E em seguida, eles já convidaram, tá, para fazer esse intercâmbio docente. Tá. Não é?
E eu, em 94, 95, fui fazer o pós-doutorado e, portanto, não pude aceitar esse convite. Mas o professor Amadil pôde. Tá. Né? Tanto é que em 1995, o professor Amadil já foi ao Porto oferecer a disciplina de biomecânica. Não é? É biomecânica, no curso de mestrado lá. E eu, em 96, não é? Eu recebi o convite. Em 95, né? Eu voltei do pós-doutorado em final de 94, acho. E então, em 95, eu recebi o convite. Em 96, fui oferecer a disciplina de aprendizagem motora lá. Não é? E aí começou. Não é? Aí começou a interação cada vez mais intensa, o intercâmbio entre docentes acabou virando intercâmbio entre estudantes. Você sabe muito bem que, né, por muito tempo nós recebíamos 3 estudantes escolhidos a dedo lá, e nós mandávamos para o Porto 3 alunos de graduação escolhidos a dedo também. Não é? E isso deu excelentes frutos, viu? Não é? E houve uma aproximação muito grande, né, entre a Universidade do Porto, a Faculdade do Desporto e nós. Não, isso continua até hoje. Não é? Eu acho, inclusive, que nós poderíamos intensificar muito mais as nossas relações. Né? Porque, veja, tudo começa com o intercâmbio entre docentes, intercâmbio entre discentes, mas as relações institucionais para valer, a meu ver, se concretizam quando você começa a desenvolver projetos de pesquisa em conjunto. Não é? Por quê? Porque isso vira institucional, e aquilo que é institucional tem continuidade. Sim. Não é? Aquilo que depender de pessoas, se a pessoa se aposenta, acabou. Não é? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão do quão importante é a internacionalização, com universidades, né, de preferência sempre melhores que a gente para aprender, né, e que isso sirva, inclusive, de matéria para você estabelecer políticas de recursos humanos na própria instituição. Ou seja, a substituição do corpo docente, não é? Com novos membros, novos docentes, a gente vai se aposentando, não é? Para que a instituição tenha continuidade. Sim. Não é? E, nesse particular, eu acho que a gente não é muito bom. A gente, quando fala o Brasil, viu? Sim, entendi. Em termos de recursos humanos, não é? Na docência, ter políticas claramente definidas, não é? Porque senão você começa a abrir concursos com os editais que tem, mas não tem muito a ver, editais mais para o presente, não é para o futuro, não é? Imagine o que vai acontecer agora, né? Se você tem um edital aí, não é? Que faz algo visando contratação para a realidade hoje, já está tudo errado. Né? Com essa inteligência artificial, chat GPT e tal, imagine. As coisas vão lembrar. Essa gente vai ter que trabalhar, né, quando isso virar, né? Chamam carne de vaca, não é isso? Professor, falando um pouco da área de educação física, ao longo dos anos, quais as principais mudanças assim, que você pôde observar na área de educação física? 2 mudanças eu poderia apontar. Enquanto área de conhecimento, educação física como área de conhecimento, a grande mudança foi que, com o início da pós-graduação stricto sensu, a educação física de fato ingressou no mundo acadêmico. Tá. Porque até então a educação física era um curso de preparação profissional, que não tinha retaguarda, não é? Uma base de pesquisa, não é? Uma base de produção de conhecimento. Então, a partir do momento que a educação física começou a oferecer mestrado e doutorado, eu acho que a educação física de fato ingressou no universo acadêmico e se justificou enquanto uma unidade merecedora de um lugar no seio daquilo que se chama de universidade. Essa foi a primeira mudança. E nós tivemos o privilégio, a sorte e também a responsabilidade, o encargo de fazer essa transição. Sim. Quando eu digo nós, estou me referindo especificamente ao professor Amadil, professor Negrão, professor Barbante, né, professora Ana Maria Peregrini, professor Medalha, tá? Esqueci de alguém? Acho que não. Não é essa geração. É aquela geração que no final da década de 70, tá? Por N, né,
possibilidades, foi para o exterior fazer o doutorado e voltou para o Brasil para dar força à pós-graduação, que já tinha sido implantada, mas precisava de força. Por quê? Porque pós-graduação é pesquisa. E pesquisa sem retaguarda, infraestrutura de laboratórios, periódicos, eventos e assim por diante, não vai a lugar nenhum, não é? Então, essa foi a grande mudança. A segunda mudança que eu vejo da educação física é o reconhecimento social da importância da atividade física, do movimento, do esporte, jogo, exercício, dança, para a qualidade de vida, bem-estar das pessoas. Não é? Porque se antigamente as pessoas falavam, atividade física, atividade física, qualquer um consegue fazer, subir, correr, descer, não é? Hoje não. Não é? Hoje você sabe que a atividade física é um ingrediente fundamental, tá? Para bem-estar e qualidade de vida, não é? Uhum. E, portanto, o reconhecimento disso como sendo algo importante para a sociedade, não é? Foi uma grande mudança. O que precisa é a educação física, enquanto área de conhecimento, dar respostas adequadas, tá? A essa, né, demanda, a esse momento, a esse reconhecimento que a sociedade está tendo crescentemente da importância daquilo que nós fazemos para as suas vidas. Entendi. Tá? A minha próxima pergunta é mais ou menos nesse sentido mesmo. Assim, qual é o papel da educação física na sociedade atual? A educação física, historicamente, contribuiu para o preenchimento, atendimento de 3 necessidades sociais importantes, prementes, não é? Isso não mudou, na verdade, não é? Quais são essas 3 necessidades? Saúde, educação e cultura e lazer, não é? Ou seja, a educação física por meio do esporte, jogo, exercício, dança, lutas e assim por diante. A esse conjunto nós podemos dar o nome, né? A gente gosta de falar de movimento humano, de motricidade humana, de cultura corporal de movimento, mas vamos deixar a cultura de movimento. Tá. Assim como nós temos a cultura da música, a cultura da ciência, a cultura da região, temos a cultura do movimento, né? Que abarca, tá, todas essas manifestações, né, corporais, não é? Tá? Esporte, jogo, etc, etc. Não é? Então, a educação física, por meio disso, procura atender essas necessidades sociais. No domínio da saúde, né? No domínio da educação e cultura e no domínio do lazer. Não é? Isso mudou muito, porque quando você fala assim, a educação física pretende contribuir para preenchimento de uma necessidade, né, social importante, que é saúde, o conceito de saúde mudou muito, não é? Tá? Se saúde antigamente era visto como ausência de doença, hoje saúde é um conceito muito mais abrangente, tá? Que engloba vários outros componentes, não é? Tá? E a educação física tem sim uma grande responsabilidade em fazer com que a sociedade consiga, não é, ter essas necessidades preenchidas por meio daquilo que ela oferece. Né? Serviços de qualidade, serviços baseados em conhecimentos científicos, não é? Na medida do possível, testados, não é? Tá? A prática, não é? Baseada em evidências científicas, não é? Portanto, existe um campo enorme para a educação física avançar em termos de investigação, exatamente para dar a base, a sustentação, os fundamentos para essa prática profissional capaz de dar à sociedade, não é? Capaz de oferecer à sociedade algo que contribua para a satisfação das suas necessidades. Entendi. E assim, quais são os principais valores e habilidades essenciais para um profissional de educação física? Continua sendo a mesma de sempre. As mesmas de sempre. Que são? Olha, nós somos uma profissão que lida com seres humanos. Nós não lidamos com máquinas. Não é? E ao falar que é preciso, não é que você vai lidar com seres humanos, isso já implica uma série de competências e habilidades que não há nem necessidade de falar, não é? Tá? Toda a gente sabe disso. Mas o que eu penso, veja,
Existem autores aí que dizem o seguinte: olha, a internet também está tornando as pessoas mais burras, não é? O Tom Nicholson disse isso num dos livros, não é? O Harari disse que, não é, disse que as pessoas estão começando a achar, por causa da internet, que sabem, na verdade, né, que muito mais do que realmente sabem, não é? Ou seja, o que está acontecendo com a internet hoje? E nossos alunos estão plugados nisso direto. Não está nem prestando atenção porque o professor está falando, viu? Ele já está lá com o celular, né? O celular na internet, o Google, dá uma falsa percepção de que aquele conhecimento que aparece, aquela resposta que aparece num tocar de 2, 3 teclados no celular, é seu próprio conhecimento. Tá. Não é? E não é nada disso. Aquilo que aparece na tela é de todos e ninguém ao mesmo tempo. Porque simplesmente base de dados. Uhum. Tá? O problema é a pergunta que você faz. Não é? O problema é que hoje a Google corrige até as perguntas mal feitas e traz respostas corretas, não é? Sim. Então aumenta cada vez mais essa ilusão de que aquele conhecimento é seu próprio conhecimento, quando na verdade esse conhecimento não passou por um processo de aprendizagem. Eu espero que os nossos alunos entendam claramente isso. Não é? E a outra coisa que os alunos têm que perceber muito claramente é o seguinte, que a internet tem coisas boas, tem um monte de porcarias ao mesmo tempo. Portanto, depende muito da pergunta que você vai fazer para você obter as respostas mais adequadas e não pegar o lixo, não é? Sim. Tá? A pergunta é: quais são os critérios que a pessoa adquire na sua formação profissional, tá? Para ter clara noção daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é supérfluo, daquilo que é profundo, daquilo que é descartável, etc, etc. Tá? Ou seja, enquanto aluno do curso de graduação, se os alunos não conseguirem adquirir esses critérios para julgar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é preciso, aquilo que não é preciso, etc, etc, onde buscar isso, saber exatamente quem produziu, se houve algum problema metodológico na produção desse conhecimento, até onde posso generalizar esse conhecimento. Se o aluno, durante o curso de graduação, não aprender isso, está varrido no mapa. Não vai ter lugar nesse mundo que se transforma a uma velocidade espantosa. Não é? Então, a habilidade é a pesquisa. É saber pesquisar, é saber procurar. É buscar o conhecimento tendo como base essa insatisfação com o status quo de conhecimentos que tem. Tá. E ter a coragem, ousadia, espírito crítico para desafiar o mundo desconhecido. Ou seja, adquirir uma atitude investigativa. Não para ser pesquisador no sentido estrito. Sim. Mas para você se aperfeiçoar ao longo da sua carreira. Entendi. Aí um pouquinho nessa linha, o que é que você diria então para o estudante de graduação da EFE que ainda tem toda a carreira pela frente? Tudo isso? É bastante coisa, né? Muito. Tá certo. Né? Fica claro que não é estudar para tirar nota na prova e ser aprovado. Não é estudar fazendo trabalho e buscando Ctrl-C, Ctrl, né? V e apresentando, não é? Relatórios, não é isso? Uhum. Acho muito importante no aluno a flecha da crítica voltada para si próprio. Tá. A nossa cultura favorece muito a crítica para fora, de você para fora. E nisso, muitas vezes, você não se coloca no problema. Você está olhando o problema, não é? As pessoas têm que participar do problema. O problema é seu, não é? Sim. Então, a flecha da crítica direcionada para si próprio, não é? É fundamental. Porque isso leva as pessoas a terem mais humildade, saberem seus limites, né? Saberem da imperfeição, da incompletude que nós somos, não é? Estamos à busca constante de novos conhecimentos, novas atitudes e tal. Se isso não for incorporado, eu acho que não vale a pena fazer um curso superior. Na verdade, isso deveria ser ensinado desde criança. Viu? Desde sempre, né? Sim, coisa para a vida, muito mais do que para a academia. Né?
E qual foi a maior conquista da sua carreira e o maior desafio? São duas, hein? Conquista e desafio. A maior conquista eu posso dizer com uma certa segurança. Foram as pessoas que eu formei. Uau! 21 mestres, 21 doutores. 42 A grande maioria deles docentes nas universidades públicas brasileiras. Essa é, sem dúvida, a maior conquista. Não é? Mesmo porque são as pessoas que dão continuidade ao processo. Sim. Aquilo que começa e termina com você não tem muito... Não tem muita graça. Não tem muita graça. Não? O maior desafio foi enfrentar sem esmorecer, sem abandonar suas convicções, essa transição da educação física tradicional, da prática, né, para uma educação física mais academicamente orientada, cientificamente fundamentada, porque isso envolveu não apenas você fazer pesquisa, escrever papers, ir para congresso, nada disso. Isso envolveu mudar uma filosofia institucional, uma cultura institucional. Isso é um trabalho orgulho, né? Isso não é? Isso você mexe com um monte de coisas, sim, inclusive seres humanos difíceis, não é? Então, esse foi um desafio, mas que um desafio que vale a pena, não é? Por exemplo, o fato de nós termos conseguido ser o primeiro programa de pós-graduação com conceito 7 da CAPES. Eu estava lá. Independentemente das críticas que possam ser feitas em relação aos critérios, né, de outorga desses conceitos, isso é algo que, né, diz claramente que teve um trabalho feito à retaguarda que possibilitou a coisa chegar até aí, não é? Sim. E se nós estamos conseguindo manter esse conceito certo, é apenas um exemplo, viu? Isso é um motivo de muita alegria e nos dá uma resposta, não é? Dentro, obviamente, dos limites, de que essa transição foi realizada, não é? E que as gerações novas, o corpo docente, né, que está aí, tem, vamos dizer, essa responsabilidade de dar continuidade ao processo, né? Porque, como eu disse, é instituição. Sim. Tem que continuar, não é? Sim. Então, é bem por aí, eu acho. Muito bem. Você atuou nas mais diversas instâncias administrativas e acadêmicas da universidade, né? Existe alguma coisa que você ainda gostaria de vivenciar ou que queria ter vivenciado enquanto pesquisador e membro da comunidade? Nada. Eu até acho que fiz demais. É mesmo? Sim. Não. Como eu disse, nós fomos colocados numa situação onde a gente tinha que atuar em todos os setores. Não é? Tem que ensinar na graduação, na pós-graduação, na administração, fazer pesquisa, montar laboratório, orientar aluno, etc, etc. Inclusive assumir cargos administrativos. Não? E veja bem, é uma loucura, viu? Quando eu digo isso por meus orientandos, né? Aqueles que estão se preparando para ingressar na carreira universitária, né? Eles nem acreditam, porque, veja, eu fui por 13 anos diretor do CPUSP. E diretor do CPUSP de cargo de confiança do reitor. Né? Por N motivos que eu não sei quais são, porque nunca reivindiquei essas coisas, muito pelo contrário, eu fugia. Eu tive o privilégio de receber, né, a confiança de 5 reitores. Fiquei 13 anos, né? Porque não foram mandatos contínuos. Eu fui vice-diretor e diretor da Escola de Educação Física e Esporte. Eu fui representante de área por 2 mandatos na CAPES. E fui representante de área por um mandato no CNPq. Não é? Quer dizer, eu fui chefe de departamento também, acho que 2 vezes, nem me lembro quantas vezes eu fui. Presidente da CPG. Presidente da CPG, da Comissão de Extensão, diretor da revista, essas coisas todas.
nós vivemos um período que a gente não podia dizer não para os desafios. Porque estava todo mundo ocupado. E se você não fizesse, aquilo ia deixar ser feito. Não é? Alguém tinha que fazer. Fazer ou fazer, não é? Então, nós tivemos sim que assumir vários cargos administrativos, não é? E eu deixo bem claro isso, viu? Se dependesse da minha vontade, não ia assumir nenhum desses cargos. Não é? Mesmo porque eu não tinha preparo para isso. Não tem nenhum curso no ambiente universitário que forme alguém para ser administrador na universidade. Não mesmo. Não, você aprende na prática, ali apanhando, não é? Uhum. Você vai na base do bom senso, não é? É isso mesmo. Sempre que se tem o bom senso. Às vezes. E é uma luta terrível, né? Você ser administrador numa universidade pública brasileira. E não é por uma questão apenas orçamentária, falta de verba, que isso é uma coisa crônica. Uhum. Mas é pela burocracia, pela lentidão, não é? É por uma coisa muito difícil de mexer, por exemplo, com recursos humanos. Não é? Sim. Tá? É muito difícil isso, né? Quando você quer fazer uma substituição de recursos humanos, para não usar a palavra... Nossa Senhora, é uma dificuldade, não é? E nós somos uma universidade pública, é o dinheiro público que está sendo utilizado para pagar funcionários. Não é? Se esse funcionário ou professor não está devolvendo, não, com serviço, com trabalho, aquilo que recebe... Isso é um prejuízo para a sociedade, né? Agora, vai explicar isso. Não é verdade? Então, ser administrador numa universidade pública brasileira, olha, não é brincadeira. Super desafio. Não está lá no enorme, seu top, mas é um desafio. Enorme. Não é? Enorme desafio. Não é? Então, eu não tenho absolutamente mais nenhuma... aspiração. Nada. Se alguém trouxer, já imediatamente eu digo muito obrigado pela lembrança, mas estou absolutamente satisfeito. Por favor, me inclua fora disso. Completamente fora dessa. Tá certo. Professor, são 90 anos de EFE, 45 anos de Gotani na EFE. Como você se sente fazendo parte dessa história, desses 90 anos? Um privilegiado, uma enorme gratidão, porque a EFE me possibilitou uma carreira, tem me possibilitado, pretendo continuar ainda, tocar uma carreira de acordo com as minhas convicções, com ampla liberdade de pesquisa, ensino, não é? De posicionamento, de manifestação, de crítica, que eu acho que é algo fundamental na carreira acadêmica. Aliás, na verdade, é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Não é? Então, a escola me proporcionou uma carreira em que eu tive todas as possibilidades de dar o meu melhor, sem pensar muito em eventuais críticas, não é? Muitas vezes não tão construtivas que você recebe, porque eu recebi ao contrário, né? Apoio de colegas, de amigos, não é? Docentes, funcionários, estudantes, que me permitiram sentir que eu estava sendo útil à instituição, né? Procurando devolver a ela aquilo que ela estava me proporcionando em termos de carreira. Então, eu acho que é isso, não é? Uma honra enorme, um privilégio e gratidão. Gratidão. Sou muito grato à escola, sou muito grato ao professor Dailton, que foi me buscar no aeroporto de Congonhas. Sou muito grato aos professores que me criticaram e me fizeram rever, né? Mudar posições, claro, mas também defender com unhas e dentes, ir à luta quando era necessário. Portanto, olha, como eu disse,
eu quero continuar ainda, né? Eu vou me aposentar na compulsória, porque sou obrigado, mas eu pretendo continuar, né? Por me sentir bem, né? Por achar que eu posso dar continuidade àquilo que construí como carreira até hoje. Era essa a minha última pergunta. Já? Como é que tá você vendo? se imagina na EFE aqui nos próximos 10 anos? Não, eu ainda vou atrapalhar a vida de vocês lá, vou tomar café lá na diretoria. Eu acho bom. Eu vou continuar dando aula na pós-graduação, não é? E eu vou estar livre, não é? Dessas coisas todas administrativas, tal, né? Definitivamente. Definitivamente. Não preciso mais pedir afastamento, nem férias, não é isso? Mas gosto muito do que faço. Para mim não é trabalho. Para mim é uma alegria. Eu não poderia ter escolhido uma melhor carreira para mim do que a carreira acadêmica. Ou seja, eu acho, fazendo uma autoavaliação, que combina muito bem com os valores que eu tenho, com as características que eu acho que eu tenho como pessoa, entende? Eu acho que quando eu disse que na graduação estava insatisfeito, eu estava à busca disso. Sim. Estava à busca disso, né? E felizmente encontrei na vida acadêmica aquilo que eu buscava. Ainda bem que houve essa insatisfação, né? Sou absolutamente, me sinto absolutamente realizado na carreira que escolhi, não é? Tem muita coisa para fazer ainda, tá? Sim. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse, da onde saí, da onde eu comecei, ter tido esse privilégio de fazer as coisas, as experiências que eu tive, as relações que eu construí. Nunca imaginei que isso fosse possível, né? E claro que isso foi possível as várias coisas, né? A ida para o Japão, não é? A carta que mandei para a USP, né? A maneira como foi recebido, não é? Sim. Esse desafio encontrado, enfim, tá? E obviamente isso ninguém faz sozinho, né? Isso se faz com pessoas, especialmente com a família, né? E nesse ponto a gratidão, quando eu digo gratidão à escola, claro que a gratidão maior vai à minha esposa, aos meus filhos, né, à minha família, meus amigos, não é? Ninguém faz nada sozinho. E isso é uma coisa importante também. Muita gente na carreira acadêmica, nesse mundo estranho, né, do produtivismo exacerbado, acaba esquecendo valores humanos que são fundamentais para você, né, ser alguém, a meu ver, feliz, não é? Em paz consigo próprio, que são essas relações humanas que você estabelece, né? Com a sua esposa, com seus filhos, seus amigos, né? Seus parceiros e assim por diante, né? Então eu sou duplamente grato, não é? No plano pessoal e no plano profissional. É isso aí, professor. Olha, muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço. No podcast, por compartilhar sua trajetória, sua experiência. Foi muito bacana conversar. Eu que agradeço. E foi um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada. E agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.